Olá, amados, vamos retomando de novo, mais uma vez estamos juntos e eu quero convidá-los para juntos nós meditarmos em Gênesis capítulo de número 43. Nós estamos aqui no meio de uma história muito interessante, talvez uma das histórias mais dramáticas, comoventes e, diríamos assim, de resultado positivo, né? Dentro da Bíblia. História em que um dos servos do Senhor, chamado José, ele é colocado à prova de todos os jeitos e de tudo que puder imaginar, né? José está sendo provado. E aí José, ele manifesta um caráter muito interessante, muito bonito, porque em poucos lugares, inclusive na Bíblia, nós encontramos um caráter da maneira como nós encontramos em José. Alguém que não se deixou dobrar pelos prazeres do mundo, não se deixou dominar pela riqueza, pelo poder, porque agora nós estamos vivendo o momento em que ele está no poder. Na verdade, ele é o segundo do reino. Somente o faraó era superior a ele, mas nada disso tirou a perspectiva dele, né, de ser um servo do Deus Altíssimo, Jeová, né, que ele está ali para realmente dar aquilo que ele pode dar para os outros e ser usado poderosamente por esse Senhor Deus Todo-Poderoso, Jeová. Nós queremos então continuar essa história e eu vou convidar você para que nós possamos juntos falar com o nosso Deus, né? Se você assim pode, feche os seus olhos e vamos falar com Ele, tá bom? Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Senhor, porque nós podemos estar diante de Ti, buscar a Tua presença, a Tua face, buscar a Ti, porque Tu és o autor e consumador da nossa fé. Tu és o autor da vida. Tu és aquele que nos sustenta, nos guarda, nos protege, nos guia, nos orienta. Meu Deus, muito obrigado por tanta bênção que Tu nos tens dado. E muitas vezes nós não entendemos e reconhecemos o quanto nós somos agraciados pela Tua poderosa mão. Mão que guiou José lá no Egito, na época em que ele viveu, para manifestar a Tua glória e a Tua presença e aquilo que Tu podes realizar na vida de uma pessoa que se prostra diante de Ti. Assim, ó Deus, oramos pedindo que a Tua presença se manifeste aqui, usando essas Tuas palavras mesmo, Pai, porque a Bíblia, elas são aquilo que lá está escrito, elas são as Tuas palavras, Pai. E nós entendemos e reconhecemos isso, e nós Te damos honra, glória e louvor a Ti, Tu que és o único Deus verdadeiro, Deus real, o Deus que tudo pode, tudo faz, de acordo com a Sua soberana vontade. Repreendo todo o mal e ordeno que Satanás se retire e saia desse lugar e desse ambiente, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, Gênesis capítulo número 43. Essa é uma história que dá seguimento àquilo que nós já estávamos vendo. E aí nós vamos ver que os irmãos de José, eles precisam descer de novo para o Egito. A primeira descida para o Egito foi uma descida bastante dramática, porque o José não se deu a conhecer a eles, mas ele tratou deles por momentos com amor e por outros momentos com muita severidade. Na verdade, José estava testando o caráter deles. E aí nós estamos agora nesse momento em que os mantimentos lá do meio do povo de Israel estão acabando, e aí o pai deles, né, vai dizer assim para eles: olha, vocês vão ter que ir lá buscar mais. E vamos ver como é que acontece essa história então, tá bom, gente? Capítulo 43, verso 1: E a fome era gravíssima na terra, conforme a profecia dada por José. E aconteceu que acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito. E disse-lhes o seu pai: voltai e comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Eles estavam falando para o seu pai: mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel, o pai, né? Por que me fizestes tal mal?
fazendo saber àquele homem que tinhais ainda outro irmão. E eles disseram: aquele homem particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda o vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhes conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, né? E levantar-nos-emos e iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. E eu serei fiador por ele. Né? Judá falando aqui, por ele, eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. E se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Judá falando para o pai, né? Se ele não tivesse detido eles, né? Então disse-lhes Israel, versículo 11, seu pai, né? Pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas, e tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos, bem pode ser, né, que fosse erro. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos e voltai àquele homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco vosso outro irmão. E Benjamim e eu, se for desfiliado ficarei. Aqui nós temos aí uma situação bastante dramática do patriarca, né? Versículos primeiros ali: tendo eles acabado de consumir o cereal, disse-lhes o pai deles, né? Voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. Versículo do número 2. Os homens asseguraram ao seu pai, né, que eles não tinham coragem de retornar ao Egito sem Benjamim. Não tinha como. Só que Judá se ofereceu, inclusive, como penhor da segurança de Benjamim. E Jacó acabou deixando, no fim das contas, que seu caçula fosse. Judá disse assim para o pai dele: envia o jovem comigo, e eu serei responsável por ele. Na verdade, Judá empenhou a sua própria vida para garantir o retorno de Benjamim. Certamente que os filhos de Jacó aprenderam muito desde o dia em que tentaram matar o seu irmão Benjamim. Quando Jacó viu, né, que Benjamim tinha mesmo que ir, ele orientou os seus filhos a que preparassem um farto, um copioso, um enorme de um presente. Versículo 11, lemos agora, para esse homem, para o segundo do reino, o melhor do mel, as melhores frutas, as mais raras nozes, né, e outras guloseimas excelentes que havia ali naquela terra onde eles moravam. Orientou eles também o seguinte, dizendo que levassem dinheiro em dobro, né, e ainda além disso o dinheiro que eles tinham trazido de volta, tá certo? Que estava no saco por ocasião da primeira vinda deles do Egito. Sem dúvida nenhuma, né, essa porção dobrada de dinheiro seria paga para os mantimentos, né? E eles queriam, obviamente, comprar os mantimentos desta vez. Antes de enviar os seus filhos, porém, Jacó orou ao Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Aqui, El Shaddai é Deus Todo-Poderoso, né? Versículo de número 14. Ele orou para quê? Para que Deus os guardasse e cuidasse de cada uma das suas necessidades, porque El Shaddai é um Deus Todo-Poderoso que supre todas as nossas necessidades. É a tradução, né, é o que significa, é o significado desse nome do nosso Deus. E Ele quer fazer isso em nossas vidas, Ele deseja fazer isso em nossas vidas. Jacó, o Israel, ele não sabia ainda quem era aquele homem poderoso lá do Egito. Ele não sabia que era justamente o seu filho. Mas de qualquer jeito ele orava, porque ele sabia que a oração tinha muita e poderosa força. Pois bem, aí no versículo 15 em diante, nós vamos ver a história se desenrolando. E os homens, eles tomaram, né, aquele presente, o dinheiro em dobro em suas mãos, e o dinheiro também que estava devido ao primeiro, né?
E também eles levaram Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante de José. Versículo 16, vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva esses homens à casa, e mata reses, né? São vitelas, bois novos, reses, e prepara tudo, porque esses homens comerão comigo ao meio-dia. Então, o homem fez como José dissera e levou-os à casa de José. Aí no versículo 18, né? Então temeram aqueles homens, né? Porquanto foram levados para a casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que dantes voltou aos nossos sacos, fomos trazidos aqui, para nos incriminar, né? E cair sobre nós, para que nos tome por servos. E aos nossos jumentos também. Versículo 19. Por isso chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa, antes mesmo de entrar, e disseram: ai, meu senhor, certamente descemos dantes a comprar mantimentos. E aí aconteceu que, chegando à estalagem e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimentos. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. Isso por conta da primeira ocasião, do primeiro retorno. E aí no versículo 23, esse homem, o encarregado lá na casa de José, ele diz assim para eles: e ele disse: paz seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus do vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhes fora a Simeão. Depois levou os homens à casa de José, e deu-lhes água, lavaram seus pés, e também deu pasto aos seus jumentos. E aí no versículo 25, e prepararam o presente para que José viesse ao meio-dia, porque tinha ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinham em suas mãos e inclinaram-se a ele até a terra. E aí no versículo 27, e ele lhes perguntou como estavam, e disse: vosso pai, o ancião de quem falastes, está bem? Ainda vive? E eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: esse é o vosso irmão mais novo de quem falaste? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar. E entrou na câmara e ali chorou. Lá no versículo 31 ele continua dizendo o seguinte: depois lavou seu rosto e saiu e conteve-se e disse: ponde o pão. E serviram-lhe à parte, e a eles também à parte. E aos egípcios que comiam com ele, à parte, porque os egípcios não podiam comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todos. E eles beberam e se regalaram com ele. Então aqui nós temos a sequência, né, da história. E quando eles chegam no Egito, eles ficam admirados porque eles seriam levados para a casa do governador para almoçar. E a notícia deixou eles perturbados e deixou eles alarmados. E agora, o que vai ser? Ele vai ferrar com a gente. Temiam que algum castigo terrível fosse imposto sobre eles, pois eles não sabiam o que esperar do grão-vizir do Egito. Esse era o título que ele tinha. Quando o grande homem entrou na sala onde se encontravam, eles se prostraram perante ele até a terra em sinal de homenagem. Versículo 26. E aí José os tratou com delicadeza e bondade, mandando preparar um banquete no qual ele deu porções especiais para Benjamim. Vimos aqui 5 vezes, né, a porção dos outros. Ele sentiu-se, José no caso, profundamente comovido com tudo aquilo que estava acontecendo. Foi uma ocasião em que certamente aqueles irmãos nunca mais iriam se esquecer. Eles festejaram e beberam à vontade, né? Eles estavam ali regalando-se, como diz a palavra do nosso Deus.
E no final da refeição, José já conhecia eles um pouquinho melhor, aqueles homens, e ele compreendeu e entendeu que aqueles homens, eles não eram mais os mesmos homens que tinham tratado ele tão rude e perversamente como o fizeram alguns anos atrás. Agora esses homens, eles estavam transformados, modificados, eles eram pessoas com um caráter um pouquinho diferente daquele. Isso me faz lembrar algumas coisas, né? Como é que tem sido a construção do seu caráter? Porque cada um de nós tem seus problemas, suas dificuldades, mas tudo isso acontece na nossa vida por um propósito muito grande, de nos fazer cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. Como você tem sido em relação ao seu caráter? Como Deus tem podido trabalhar, construir, melhorar o seu caráter? Você pode dizer que 5, 10 anos atrás eu tinha uma ideia, um pensamento, eu era de um jeito. Hoje, Deus trabalhou um pouco no meu coração e eu sou uma pessoa um pouco já diferente. Você pode dizer isso? Porque se você não puder falar isso, você está com um sério problema no seu caráter. E você precisa se prostrar diante do Senhor e se arrepender. Porque se nós não estivermos crescendo no conhecimento e na graça e no nosso caráter, na presença do Senhor, nós estamos, na verdade, brincando de sermos cristãos. Nós precisamos nos converter primeiro. Tem muita gente que acha que é convertida, né? Mas na verdade brinca de ser cristão e não está muito preocupado em melhorar o seu interior, o seu caráter, né? Outros, claro, podem até ser convertidos, mas Deus não pode tocar aqui porque eu sou desse jeito. É claro que ninguém fala isso abertamente, mas vive-se desse jeito. Isso precisa ser transformado e mudado. Se Deus não tiver a oportunidade de entrar aqui dentro do meu interior, quebrar tudo que eu tenho, que eu sou, e fazer algo novo, construir um caráter diferente, se eu não permitir isso ao meu Deus, né, eu sou rebelde, eu estarei em rebelião ao Senhor. Eu e você, se você agir desse jeito também. Então é hora de nos prostrarmos perante Ele, pedirmos o perdão e pedirmos para que o nosso caráter seja transformado, moldado, mudado, né? Moldado e mudado pelo poderoso nome e presença e soberania do nosso Deus. Vamos falar com Ele? Se durante esse momento você percebeu que precisa se prostrar diante dele, pedir perdão e quem sabe precisa entregar sua vida para Jesus. Quem sabe você tenha brincado de ser cristão durante muitos anos. Se você percebeu isso, ore ao Senhor e clame e peça por misericórdia e diga: Senhor, eu quero entregar minha vida para Ti. Eu quero orar com cada um de vocês. Pai querido, muito obrigado, porque Tu és um Deus de graça, de poder, Tu és um Deus poderoso. E obrigado, Pai, porque Tu trabalhas no nosso interior, Tu trabalhas no nosso caráter, Tu não permites, Tu não queres que a gente fique do jeito como nós éramos antes. Não, Tu tens projeto para nos tornar melhor, para nos tornar cada vez mais parecido com Jesus. E é o que nós clamamos e pedimos: vem e torna-nos parecidos com o Teu amado Filho Jesus. Repreendo todo o mal, toda operação de engano, toda operação do mundo das trevas, de manifestações e perversidades e qualquer forma de desespero, de raiva, de qualquer situação, de orgulho, qualquer situação que nos afaste e que não permita que a gente possa ver com clareza a poderosa mão do nosso Deus, o grande amor do nosso Deus. Eu repreendo sim na autoridade do nome do Senhor Jesus e declaro a presença poderosa do Senhor na vida de cada um que está ouvindo essa palavra. Repreendo todo o mal e ordeno que Satanás se retire em nome de Jesus e declaro cura, libertação e vitória em nome dele, Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? E permitam-se quebrantar por Ele. Amém?